Boa noite. Eu vou fazer uma videoaula para vocês aqui para ajudar a resolver os exercícios de energia renovável que está na apostila, tá? Só um minuto aqui que eu vou dar uma tela máxima aqui. Eu vou falar desse gráfico aqui e depois do outro gráfico, tudo bem? Este gráfico aqui, ele está falando da energia renovável, tá? Aqui você tem aqui os tipos de energia, né? Participação no fornecimento global. O fornecimento global de quem? Das energias renováveis, ok? Você pode perceber, ó, que a energia renovável ela vem aumentando no mundo, tá? Então nós podemos dizer o seguinte, que a matriz de energia renovável, a matriz energética renovável, ela tem um aumento no mundo, ok? A gente percebe aqui pelo gráfico também que em alguns países, não chegamos a ver o país, mas a gente vê uma crescente construção de usina hidrelétrica. Aqui, ó. Tudo bem? E essa construção de usina hidrelétrica, seja usinas pequenas ou grandes, pode apresentar alguns problemas no futuro, pelo que eu vou falar agora. Tudo bem? Quando se constrói grandes usinas hidrelétricas, lembrando, usina hidrelétrica ela é dependente de água para gerar energia, para transformar energia. Tudo bem? Então, o fato de construir grandes lagos e grandes usinas é dependente do processo de chuva para encher esses reservatórios. Tudo bem? Então, ultimamente, a gente está experimentando e vivenciando no nosso planeta mudanças de clima, certo? Com alterações climáticas para seca e também para excesso de chuva. Quando o planeta começa a construir muita usina hidrelétrica em tudo que é país desse mundo, nós estamos fazendo uma aposta econômica que pode virar-se um problema econômico no futuro, com a redução de chuvas, porque para você manter a usina hidrelétrica em eficiência máxima, você necessita de lagos cheios de água. Tudo bem? E aí a gente não sabe, falando de clima, chuva, mudanças climáticas, a gente não sabe qual será o futuro dessas usinas pelo mundo afora. Se continuar chovendo, normal, aos fluxos de chuva que ocorrem, já no Brasil tivemos problema com redução de quantidade de água de usinas hidrelétricas no Brasil. A gente já teve, né? E isso faz o quê? Encarece o preço da energia, porque tem que ligar o quê? Usinas que queimam de óleo diesel, que é a termoelétrica. Então, o investimento é muito grande, o investimento financeiro é muito grande na construção de usinas hidrelétricas. Ok? Outro problema associado à usina hidrelétrica é que elas alagam uma grande área e todos os organismos vivos ali, desde bactérias a animais que estavam naquela área alagada, ou pode ter que fugir para outros habitats ou morrer. Tá? E além do mais, ocorre o que com as usinas? Elas alagam as plantas e a planta não consegue fugir. Então a planta, quando ela é alagada, submersa, ela vai morrer, certo? E vai ser decomposta por micro-organismos da água, e esses micro-organismos vão liberar gás do efeito estufa, principalmente o gás metano, tá? E carbono e outros gases. Então as hidrelétricas, quando não é retirada essa vegetação ela é alagada, as hidrelétricas indiretamente ou diretamente contribuem com o aquecimento global pela emissão de poluentes, ok? Oriundo da decomposição. Outra coisa, as hidrelétricas, elas indiretamente, elas afetam a reprodução e o ciclo de vida dos peixes. Tá? Porque o peixe ele era acostumado num rio que corria, ele poderia ir para baixo, para lá, para cá, e com a hidrelétrica ele tem esse processo de movimentação para a reprodução prejudicado, certo? E quando os peixes começam a ser prejudicados,
peixe faz parte de uma teia alimentar dentro dos rios. E quando eles começam a ser prejudicados, começam a morrer, ele começa a afetar outros organismos que dependem deles para alimentação. Tudo bem? Além da questão da morte de peixes ou afetar o ciclo reprodutivo dos peixes, as usinas, algumas usinas, não é todas, tá, apresentam um problema chamado de pouco oxigênio na água, tá? Ocorre por quê? Normalmente esse oxigênio é reduzido quando se está decompondo árvores, tá? Ou decompondo animais, peixes mortos. Toda vez que vai decompor uma planta ou um animal dentro da água, há o consumo de oxigênio da água por bactérias que estão fazendo aquilo ali, a decomposição. E isso reduz o oxigênio para outras espécies que dependem do oxigênio da água. Tá? Então é um problema de hidrelétrica também. Além do mais, tem outro problema associado com a questão da hidrelétrica, que é a questão da água potável para populações que dependem daqueles rios, ok? Então, como tem várias populações pelo mundo afora aí, população humana que depende de água de rio, quando a gente começa a modificar o rio, a quantidade e a qualidade dessa água pode ser prejudicada, tá? E aí o que ocorre? Populações pobres não têm condição de ter uma água potável de qualidade, aí vai usar água talvez até contaminada ou de qualidade duvidosa, isso pode acarretar doença, tá? Se tiver um sistema de tratamento de água, saneamento básico, público, onde as pessoas possam pagar uma taxa mínima, a pessoa vai dando um jeito. Agora você vai, por exemplo, privatiza um sistema de água pública, aí a taxa sobe muito e muitas pessoas simplesmente, por não ter dinheiro, por viver num sistema de pobreza, né, infelizmente, a pessoa abandona e vai fazer um poço, vai pegar água do rio e vai ferver, e quando ferve, né? E isso está associado com um problema de doenças em crianças, ok? A gente observa aqui também no gráfico, ó, no gráfico azul e verde aqui, que há um aumento da procura da energia por ventos, ok? Ela vem aumentando, é uma fonte renovável também. Há um aumento, ó, você pode ver o gráfico, ele faz uma reta aqui para cima aqui, tudo bem? E também há um aumento, porém mais devagar, da produção, da transformação da energia do sol, do solar, ou energia elétrica. Tá? O que acontece no mundo hoje? Principalmente no nosso país, o Brasil, o custo para você deixar a sua casa dependente de energia solar, elétrica e solar elétrica, é caro, certo? E isso faz com que muitas pessoas não investam em projetos de energia solar residencial. Tá? Agora, a empresa que está com muito lucro, que tem investimento nos bancos, em alguns bancos aí com a taxa de juros baixa, um tempo prolongado, aí a empresa pode fazer o investimento e construir os painéis solares para gerar energia, um pouco de energia para ela. Tá? É difícil hoje você tocar uma grande empresa só com energia solar, você precisa sempre ter o quê? Um suporte de energia de hidrelétrica que vem pela rede elétrica, tá? Porque o sol ele pode passar uns 2, 3 dias nublado aí, muita chuva, né? À noite também a produção não existe, e durante o dia, quando tem céu muito nublado, a redução dessa energia elétrica, a transformação de energia elétrica é bem acentuada, é bem grande, tudo bem? Eu não sei como que está essa questão da energia solar em outros países, mas os países desenvolvidos, eles já estão usando bastante energia solar já, tá? O que a gente espera para o futuro? A gente espera que o petróleo aqui, principalmente o petróleo, o carvão e o gás mineral, aos poucos seja substituído por fontes renováveis. Pela simples razão, são fontes que poluem menos, tá? Contribui menos com o aquecimento global as energias renováveis. Elas contribuem alguma coisa, porque você queimar biomassa, por exemplo, hidrelétrica, que é renovável, também contribui com o aquecimento da Terra, tudo bem? Então a gente vê essa expansão aí, a gente percebe uma mudança aqui.
as sociedades, elas estão, essa mudança é difícil, tá? Porque o complexo de petróleo, as empresas de petróleo, os megas empresários do petróleo, eles têm muita influência, não só no setor petroleiro, mas como influência política, tá? Aí você precisa mudar leis, você precisa alterar a legislação, e eles têm representante forte, e isso, representante entre os políticos, isso às vezes se torna difícil, tudo bem? Exemplo é a questão da energia solar no Brasil, né? Por que é tão caro? Poderia ser barato, né? E a maioria das pessoas iam partir para a energia solar para reduzir a conta de eletricidade. Mas aí os representantes de indústria hidrelétrica, as empresas aí que mexem com essa questão de produção, de distribuição, falou, não, solar aí o quê? A gente quer distribuir energia de hidrelétrica, a gente quer ainda queimar petróleo para gerar energia, ok? Agora vamos ver o outro gráfico aqui para baixo. Passando aqui. Esse aqui, ó. Esse gráfico ele é bem atual, né, de 2018, fonte Gazeta do Povo. Aqui ele está fazendo o quê? É um gráfico de pizza que está comparando a geração, a transformação de energia mundial com a transformação de energia brasileira. Tá? Então você pode ir pelas cores aqui, ó. Por exemplo, ó, você pegar aqui em vermelho petróleo, derivados, o que é o derivado? Gasolina, tudo que é derivado do petróleo, óleo, essas coisas aí. O consumo de petróleo no mundo está em 31,7%, mas hoje a gente não sabe se esse número é esse aí, tá? E no Brasil também ele é muito consumido, principalmente a gasolina e óleo diesel, ok? Então, isso é preocupante, por quê? Porque a gente está tendo, tanto no Brasil como no mundo, grandes emissores de poluentes, que é o que? Os combustíveis fósseis, tá? O carvão no mundo também, ele é muito poluente e ele está sendo muito usado, tá? Diferentemente do Brasil. O Brasil está poluindo menos com o carvão, porque usa menos, ok? O gás natural também ele é muito usado no mundo, e no Brasil ocorreu uma redução, mas já está em crescimento também. O que chama atenção aqui, ó, é a biomassa, tá? O que é energia de biomassa? É energia de plantas e animais mortos que são transformadas em energia. Uma planta morta ela pode ser transformada em energia, inclusive energia elétrica, tudo bem? E gás e tudo mais. No Brasil, um dos pontos fortes da biomassa é a transformação de bagaço de cana em álcool. Ocorre isso no Brasil. E também a produção de álcool derivado de cana, que é um processo renovável, tá? Porque você pode plantar a cana a todo tempo, desde que essa cana não venha invadir a Amazônia e retirar áreas que é para a produção de alimento, né? Você tem que ver isso aí. No Brasil também há um crescente uso da energia transformada em usina hidrelétrica, tá? Diferentemente do mundo. Olha lá, o mundo é menos, tá? Então o Brasil tem essa questão de investir muito em hidrelétricas, tá? E as hidrelétricas brasileiras, elas são hidrelétricas que poluem muito o ambiente, principalmente água e atmosfera. É um problema isso aí, tudo bem? A energia nuclear, ela é maior o consumo dela, a transformação dela no mundo do que no Brasil, tá? O Brasil ele tem, acho que 3 usinas, Angra 1, Angra 2, tinha mais uma em construção, mas a Alemanha, a França, Estados Unidos, Japão, principalmente a Europa, Israel, tem muitas usinas nucleares, tá? E é bom a gente comentar que cada usina nuclear é uma arma nuclear, né? Ela é tipo de uma bomba, uma central, que se ocorre um vazamento ali, ou no caso de guerra entre países, esses países podem bombardear essas usinas e liberar radiação e tornar inviável qualquer área e morte e doenças de muitas pessoas. Então, o mundo tem mais de 500 usinas nucleares e são 500 bombas, né? A gente conseguiu produzir essas bombas aí que é usado para gerar energia elétrica, mas é uma bomba em caso de acidente, tá? Ou guerra, ataque, etc. Tudo bem, gente? Então aqui também a gente vê no Brasil ainda se queima muita lenha para gerar energia, tá?
Então esse gráfico aqui, ele é um gráfico comparativo. O que que chama atenção aqui? Que o Brasil é um país que se destaca na produção de derivados de cana e energia a partir de hidrelétrica, certo? E isso é um ponto positivo do nosso país, porque tanto os derivados de cana como o álcool e outras coisas mais, e a geração de energia elétrica, eles poluem, mas poluem muito menos do que o excesso de petróleo e carvão no mundo, ok? Aí quando o pessoal chega e fala, o Brasil é um país que está contribuindo com o aquecimento global, é verdade. Como a China também está e os Estados Unidos, que são os maiores poluidores do mundo, tá? Porque usam muito carvão e petróleo. Tudo bem? Gente, era isso. Eu tentei dar uma clarificada nesse gráfico para vocês, eu acho que ajudou, tá? E vocês tentam resolver os exercícios aí, baseado nisso aí. O que a gente pode finalizar falando isso aqui? Que a energia é fundamental, tá? Até para uma aula no vídeo do YouTube, se você precisa de energia elétrica. Para trabalhar, você precisa se deslocar com energia elétrica. Para fazer o seu trabalho, você usa energia elétrica. Então, a energia ela é fundamental. Sem ela, a sociedade, a gente fica... Voltamos às idades das trevas, apesar que naquela época não tinha energia, mas tinha pessoas caminhando, tinha movimento. E movimento pode ser transformado em energia, né? É o exemplo da turbina da usina, que tem energia mecânica que se transforma em energia elétrica lá no gerador. Ok, gente? Então era isso. O professor Cláudio vai nessa, assiste essa aula, presta muita atenção, é um assunto importante, tá? E esperamos, o que a gente espera do nosso país, dos nossos governantes no futuro? Que se substitua esses combustíveis poluentes, aqui principalmente combustível fóssil, por fontes renováveis, tá? Principalmente a solar e a eólica. Quem sabe no futuro a gente não vai estar todo mundo instalando placas solares aí nas casas e usar a energia solar, captar a energia solar durante o dia e utilizar isso à noite, né? Seria muito interessante. Isso aí é uma nova sociedade que deve se formar. Depois de tudo que nós estamos passando agora, doenças, pessoas paradas, não podendo trabalhar, será que a gente vai produzir um mundo melhor, onde vamos atacar menos o meio ambiente e usar mais as fontes de energia renovável? Né? É uma pergunta que fica. Boa noite para vocês, era isso aí.